Eu quero ler com você Jonas capítulo 3, no verso 6. E enquanto você procura aí, ou você que já achou, quero orar com você. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo da verdade, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos lhe pedir, Pai, que o Senhor continue nos guiando, que o Senhor ministre ao nosso coração nesse momento através da Tua palavra. Pai, que nós queremos te dar total atenção, Deus, atenção à Tua palavra, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. É o que nós te pedimos nessa hora, Pai. Cubra-nos com Teu sangue, cubra-nos com Teu poder, com a Tua glória, no nome poderoso de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós, o Teu poder, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Jonas no capítulo 3, no verso 6. Leia comigo aí, diz assim: Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Irmãos, essa é uma passagem de um grande avivamento aqui no Antigo Testamento, em que não só uma pessoa, se arrepende ou se converte, mas uma cidade toda, e vemos aqui nessa passagem que não só uma cidade, mas até os animais daquela cidade também tiveram que participar daquele jejum em que foi proclamado ali em arrependimento ao Senhor. Aleluia. E isso nos mostra algo acerca do coração de Deus, e é algo até profético para os nossos dias, de entendermos que a vontade de Deus não é que um avivamento seja de uma pessoa, amém? Mas seja um avivamento de uma cidade, de uma nação. E isso revela muito sobre o coração de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa também acerca disso, que Deus ele quer nos usar para que isso aconteça. Deus ele quer usar a mim e a você. Eu sempre falo e repito isso, que nós somos os responsáveis pela nossa geração. Nós vamos ver as gerações na história da igreja sendo marcada por avivamento, por a manifestação de Deus, por coisas grandiosas acontecendo, e sempre vai ter homens e mulheres que estão sendo usados para que a glória de Deus seja expressa na terra, para que a manifestação de Deus aconteça na terra. Amém? E desde o Antigo Testamento nós podemos ver isso, que toda vez que Deus vai fazer algo grandioso na terra que vai marcar a história, Ele usa pessoas. Amém? E Ele usa pessoas que Ele escolhe para aquele momento, para aquela função, para aquela realização. E nessa história aqui, irmãos, Deus escolhe um homem chamado Jonas, que Jonas, ele é escolhido por Deus, e eu acho que é uma das histórias que a gente conhece desde pequenininho, e até coloquei uma imagem aqui que reflita esse acontecimento. Então foi o homem que foi lançado no mar, que veio, quando a gente é pequeno a gente fala baleia, mas a Bíblia diz o peixe, enfim.
mas ele é engolido ali. Deus manda ele para Nínive e ele pega um barco que ia para um lugar contrário, enfim, essa história que você já conhece, tá? Mas o que é mais importante nessa história é o desfecho dela, que realmente, através de Jonas, Deus alcança o coração daquela cidade e aquele povo, eles se arrependem dos seus maus caminhos, né? E começam a um jejum ali de arrependimento para que Deus pudesse perdoá-los. E é o que acontece, Deus perdoa aquele povo, e a palavra diz que no verso 9, né? No verso 10, tem visto em que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Então, irmãos, entrando todo nesse contexto, o que eu quero falar com você nessa noite? Algo que Deus me ensinou no coração. Nós não podemos ficar esperando que algo a mais aconteça para que nós possamos tomar uma atitude daqueles que se manifestem o reino de Deus nessa terra. Nós temos a palavra bem clara que diz que nós estamos, a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas que você não está aqui para ser um frequentante de uma igreja, amém? Mas você está aqui e se reúne como igreja e corpo de Cristo para ser um manifestante, um filho de Deus, manifestante do reino dos céus nessa terra, amém? Então o desejo de Deus para nós, irmãos, é bem maior do que nós possamos imaginar, porque a nossa função nessa terra, o nosso propósito, né, falar assim, não é ser um ajuntamento de pessoas, que temos um culto marcado nos domingos para que a gente possa ir com a nossa família e se reunir todos os domingos. Não. O nosso propósito de igreja nessa terra, de fato, é manifestar o reino de Deus. Aleluia! De fato, é sermos os filhos de Deus que manifestam o reino dele. E aí eu te pergunto, o que nós precisamos a mais para que possamos fazer isso? O que precisamos a mais? Deus já nos escolheu, como escolheu Jonas. Deus já nos deu uma missão, como deu para Jonas. Deus já deixou claro o que devemos fazer, como também deixou para Jonas. Mas muitas vezes nós estamos fazendo como Jonas, pegando um barco contrário à vontade de Deus para aquilo que é o propósito da nossa vida e missão de igreja. Amém? E fugir do propósito de Deus, irmãos, nem sempre quer dizer que você vai pegar de fato um barco, um carro, um avião e você vai para um lugar distante do lugar que Deus falou que era para você estar, um lugar físico. Mas fugir do propósito de Deus simplesmente ocorre quando você não está vivendo o propósito de Deus. Você compreende isso, amém? Então, fugir do propósito de Deus, você não precisa se esforçar para isso, amém? Você não precisa se esforçar para fugir do propósito de Deus. Tem um evangelista chamado Charles Vines, ele diz assim que se você deseja fugir de Deus, o demônio vai sempre providenciar o transporte. Então, se você deseja fugir do propósito de Deus, não viver o propósito de Deus, você não precisa fazer nada. É só você não fazer nada, você já está tomando o barco contrário à vontade e o propósito de Deus para a sua vida, para a igreja, para a sua nação, para a sua cidade. Amém? E indo para o Novo Testamento, João 4, nós encontramos a mulher do poço, né, que encontra Jesus ali. E há muitas passagens que tem muito a ver com a história de Jonas. A mulher do poço, a samaritana, ela volta para a sua cidade e prega o evangelho de Deus. Ela começa a dizer o que Deus fez na vida dela, que Jesus fez na vida dela, que ela tinha se encontrado com um homem, que esse homem era Jesus, e Jesus havia mudado a vida dela, e ali ela começa a converter pessoas, né, a Cristo, só pelo teu testemunho. E sabe o que é incrível da vida da mulher samaritana? Porque ela é uma mulher que ela não presencia um milagre
vamos dizer assim, extraordinário aos olhos humanos. Por exemplo, ela não viu um coxo andar, ela não viu Jesus andando sobre as águas como os discípulos viram, ela não viu Jesus multiplicando os pães e nem muito menos transformando a água em vinho. A mulher samaritana, irmãos, ela não vê nenhum desses milagres extraordinários aos nossos olhos. Ela simplesmente recebe o que uma pessoa precisa para levar a palavra de Deus. Ela recebe a única coisa que uma pessoa precisa para manifestar como filho de Deus nessa terra. Ela recebe o Cristo. Aleluia. Então ela se encontra com Jesus, Jesus marca a vida dela, não há nenhum milagre extraordinário aos olhos daquela mulher, mas o fato de Jesus entrar no coração dela e ela beber daquela água, irmãos, transformou a vida daquela mulher, e aquela mulher volta para a sua cidade, e aí ela começa a apresentar o Cristo que ela conheceu, e aquela cidade começa a se converter e começa a seguir a Jesus. Glória a Deus. E isso nos mostra, irmãos, que nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos de uma coisa para que possamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Nós precisamos obedecer ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos de fato de uma coisa, nós precisamos de Jesus. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, muitas vezes nós estamos esperando que algo aconteça para que nós possamos nos posicionar e sermos esses que vão manifestar a glória de Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos acomodados, né, na nossa vida, correndo atrás dos nossos ideais, tendo a nossa rotina semanal e diária daquilo que nós fazemos todos os dias, e nós precisamos parar um pouco e pensar: será que de fato nós nascemos, viemos a este mundo, viemos à vida, né, pelo simples fato de viver essa rotina que você tem vivido todos os dias? Porque essa rotina, irmãos, que nós temos todos os dias, que são para correr atrás das coisas dessa terra, para dar uma base para a nossa família, para levar o sustento para dentro da nossa casa, beleza, nada de errado com isso, irmãos, nós precisamos sim, mas eu quero que você entenda que há algo muito maior. Amém? Há algo que é a manifestação da glória de Deus através da sua vida nessa terra, para que você possa marcar esta geração com a sua vida. Aleluia. Então nós precisamos sim olhar para o Senhor e entender que nós somos os responsáveis pela nossa geração. E precisamos olhar, irmãos, para dentro de nós e perceber se nós não estamos fugindo da presença de Deus e do propósito de Deus que Ele tem para nós, assim como Jonas fez. E aí nós olhamos para essa mulher que se encontra com Jesus e ela descobre o seu propósito em Jesus. Era uma mulher pecadora, cheia de problema, né? Mas o Senhor a encontra e ela entende o seu propósito. E ela reconhece quem Cristo era e Cristo revelou para ela quem ela é. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, estar prontos para levar Cristo a esta cidade, a esta nação. E eu acredito que nós precisamos entender algo acerca do avivamento. Avivamento é uma conversão em massa, né? É uma cidade sendo convertida ao Senhor, é um lugar sendo impactado pela glória de Deus, irmãos. E nós cremos que Deus quer impactar Paragominas com o seu poder, com a sua manifestação. Amém? Mas no avivamento nós temos duas posições. Nós podemos ser aqueles que vão ser encontrados pelo avivamento, ou nós podemos ser aqueles que vão levar o avivamento. Amém? E quem leva o avivamento são os filhos de Deus, é a manifestação dos filhos. Aleluia. Jonas, por mais teimoso que ele foi, né, no final de tudo ele foi para Nínive. Mesmo sem muito querer, Deus leva ele para aquele lugar, e uma coisa é certa: Jonas havia entregado a sua vida para Deus,
e ele era um profeta de Deus. Então, irmãos, quando nós entregamos de fato a nossa vida para o Senhor, uma coisa nós perdemos, é o controle dela. Amém? Então, se nós queremos estar no controle da nossa vida, não é legal você entregar a sua vida para Deus. Tá bom? Mas se você quer que Deus esteja no controle da sua vida, então muitas das vezes nós vamos perder o controle e a situação não vai estar no nosso controle, mas o Senhor vai estar sempre presente, aonde quer que estejamos, ou seja qual for o momento que você esteja passando na sua vida, Ele estará convosco até a consumação dos séculos, até o último dia dessa terra. Ele estará com você. Aleluia. Deus, Ele não nos promete uma vida sem tempestades, e muito menos uma vida de facilidades nessa terra, mas Ele nos promete algo que vai além de tudo isso, a presença dEle. Então, muitas das vezes nós vamos estar passando por dias difíceis, momentos difíceis, por desertos, por tempestade, mas há uma coisa certa: Ele estará lá. Ele está no seu barco na tempestade, Ele está no deserto te mantendo, Ele está lá. Amém? Guiando o seu povo em todo o tempo, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, falando sobre quem leva o avivamento e quem recebe o avivamento, nós vemos também na vida de Eliseu, né? Eliseu vai lá e na casa daquela viúva do azeite, o avivamento alcança aquela mulher conhece Deus através do profeta Eliseu. Então Eliseu era aquele que levava a palavra e a mulher aqui recebia. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus nos chamou para sermos aqueles que levam, aqueles que manifestam a glória de Deus, aqueles que vão levar o avivamento para uma cidade. Aleluia. Porque Deus sempre usa e usará pessoas para a glória dele nessa terra e para a manifestação dessa glória. Aleluia. Quando nós falamos em vários momentos do acontecimento histórico da Bíblia, nós vamos ver alguns milagres extraordinários acontecendo, a história sendo marcada. Por exemplo, quando se fala do mar abrindo, dos milagres que aconteceram no deserto, você lembra de quem? Você lembra de Moisés, não é? Quando fala sobre o dilúvio da arca que foi construída, você lembra de quem? De Noé. Os muros de Jericó, de Josué. Então, Deus sempre vai estar marcando a sua história através da vida de pessoas, com pessoas. Quando lembramos dos avivamentos mais próximos dos nossos dias, tipo o avivamento da Inglaterra, John Wesley, o avivamento da Rua Azusa, William Seymour. Aí nós lembramos do avivamento daqui que teve em Nínive, né? Jonas. E eu tenho certeza, irmãos, que nós precisamos nos colocar no lugar em que Deus ele possa nos usar. E uma coisa maravilhosa da manifestação de Deus nessa terra é que Deus ele não está, irmãos, procurando pessoas que são perfeitas e capazes de fazer aquilo que Ele tem para ser feito, mas Ele busca pessoas que têm um coração disponível. Aleluia. Isso é a maravilha da manifestação da glória de Deus nessa terra. Essa é a maravilha da obra de Deus e do reino dos céus. É que Deus ele pega pessoas incapazes e capacita. Amém? Pega pessoas muitas vezes falhas, quebradas, destruídas, e reconstrói essas pessoas e usa para a glória dele. Então isso que é maravilhoso, irmãos, de fazermos parte do reino de Deus, porque Ele restaura, Ele reconstrói, Ele faz através das nossas vidas. E faz coisas grandes e realiza coisas grandes nessa terra e marca a história dele através das nossas vidas. Porque merecemos isso? Não, mas porque Ele quis. E aí Ele está à procura de corações disponíveis para que Ele possa usar. Pessoas que de fato assumam a posição de filhos de Deus e que estejam dispostos a manifestar a glória de Deus para
a criação. Aleluia. Então nós precisamos sempre lembrar, irmãos, que nós somos responsáveis pela nossa geração. E se nós não fizermos a nossa geração, se nós não nos posicionarmos na nossa geração, se nós não entregarmos as nossas vidas para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa geração, quem vai fazer isso? Amém? Quem vai alcançar Paragominas se não for eu e você? Uma das passagens de Deus fala: quem irá por nós? E aí o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas será que nós estamos tendo essa atitude, irmãos? Porque de fato nós precisamos entender a nossa identidade em Deus, quem nós somos. Porque uma vez que você entende que você é um filho de Deus e que o seu propósito nessa terra é manifestar a glória de Deus, irmãos, você não consegue ficar parado, você não consegue mais ficar satisfeito em ser apenas um frequentante de uma igreja. Aleluia. E você muda a sua percepção do que é igreja, porque igreja não é um lugar em que você vai no domingo para você buscar ouvir uma palavra para te fortalecer, um lugar que você vai para você ouvir um louvor, um lugar que você vai para receber algo. Não. A igreja, irmãos, é a reunião dos filhos de Deus, é o corpo de Cristo. Então nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Aleluia. Irmãos, esse templo aqui, esse lugar, esse galpão, sem a gente aqui dentro, ele é só um galpão. Amém? A igreja é aonde nós nos reunimos. Porque nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Aleluia. E a igreja de Cristo, ela precisa manifestar a glória de Deus nessa terra, ela precisa manifestar a glória do Filho nessa terra. Nós somos dotados de autoridade dos céus, irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo. E o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores das quais Ele fez. E que obras foram essas, irmãos? Ele expulsou demônio, Ele curou enfermos, Ele ressuscitou mortos. Aleluia. E nós olhamos para nós, para a igreja, nós estamos vivendo de fato isso? E por que nós não estamos vivendo? Será que Deus não nos deu esse poder? Deus não nos capacitou com os dons ministeriais para exercermos tudo isso e para vivermos obras maiores? Não, irmãos, simplesmente é porque nós não nos posicionamos ainda. Mas o poder de Deus está aí, foi nos dado. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que é Deus, o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele está dentro de mim e está dentro de você. Aleluia. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Há uma autoridade dos céus sobre as nossas vidas, porque Deus, irmãos, está dentro de mim e Ele está dentro de você. Aleluia. Então nós precisamos crer, irmãos, que Deus está dentro de mim. Nós precisamos crer, irmãos, que há uma autoridade dos céus sobre a sua vida, porque você é filho de Deus. Eu vou te falar que é mais lucro para o diabo, não é te tirar da igreja. Mais lucro para o diabo é fazer você desacreditar do poder de Deus que há em você. Porque você se torna um crente, que você vai estar aqui, guardado de ser evangelizado por qualquer evangelista por aí, porque você tem uma aparência de crente, se veste como crente, vai para a igreja como crente, né? Você parece um crente, mas você não crê que há o poder de Deus e há o Espírito Santo dentro de você. E aí, se nós não crermos, se nós não acreditamos nisso, irmãos, não tem como nós sermos ativos no reino dos céus, não tem como nós vivermos obras maiores nessa terra, porque nós não acreditamos. Mas uma vez que eu entendo a minha identidade, uma vez que eu sei que eu sou filho de Deus, uma vez que eu sei que o Espírito que é Deus está dentro de mim, irmãos, muda tudo. Amém? Muda tudo, porque você é um filho de Deus que está pisando nessa terra. Você não é daqui, você é dos céus. A sua cultura não é dessa terra, a sua cultura é do céu. A palavra que você vive é a palavra de Deus. Amém? E há uma autoridade de filho de Deus sobre você. Que você tem autoridade para mandar embora os demônios. Você tem autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. Você tem autoridade, irmãos, porque Deus está em você. E no nome de Jesus, você tem autoridade.
Aleluia. Então o que que nós estamos esperando? Né? O que que nós estamos esperando para levar a essa cidade a manifestação do reino de Deus, levar por onde quer que nós passamos o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, irmãos? Nós precisamos crer que Deus está dentro de nós, que há um poder do alto sobre nós. Amém? Amém? Você crê nisso? Aí vamos lá, vamos voltar para Jonas aqui. No capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldição subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha só, irmãos. Jonas pensa que ele tinha capacidade de fugir de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele investe o dinheiro dele para fugir de Deus. Ele falou assim: eu vou entrar no barco e eu vou para outro lugar. Deus não vai me ver. Eu vou dar um perdido em Deus, vou dar um drible de Deus e Deus não vai me ver. E eu não vou pregar nesse... E sabe por que ele não queria ir lá pregar? Porque ele sabia que ele iria pregar, o povo ia se arrepender e Deus não ia mais acabar com Nínive. Ele era um cara bom, né? Ele estava com raiva daquele povo, esse povo pecador, esse povo que não é crente, esse povo que faz tudo errado, tem que ir para o inferno mesmo, Deus tem que destruir, Deus tem que acabar com esse povo. Aí Deus falou: vai lá e você vai pregar para esse povo. Aí ele ficou com raiva, falou: não vou pregar, porque se eu pregar eles vão se arrepender, e aí Deus vai perdoar eles, e eu não quero que Deus perdoe eles, eu quero que Deus mata eles, eu quero que Deus manda tudo para o inferno. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente age assim também como igreja? Né? A gente começa a desejar que Deus acabe com as pessoas que não querem viver santidade, que não querem fazer as coisas certas, porque nós estamos fazendo as coisas certas. Olha, nós somos orgulhosos, né? E o amor de Deus e a graça de Deus é para com todos. Aleluia. Da mesma maneira que Deus olhou para nós com misericórdia, nós precisamos olhar com misericórdia. Amém. Faltou isso a Jonas, ele não olhou para Nínive com misericórdia, mas Deus havia misericórdia de Deus. Faz parte do caráter de Deus a misericórdia. E nós só estamos aqui, irmãos, porque a misericórdia de Deus nos encontrou. Do mesmo jeito, irmão, Jonas não era digno da misericórdia de Deus, mas Deus foi misericordioso com Jonas, mas Jonas não queria ser misericordioso com Nínive. E muitas vezes, irmãos, nós como igreja, nós podemos não ter uma atitude assim, tão clara disso como Jonas teve. Mas o fato de nós, como filhos de Deus, não se importar, escute isso. O fato de nós, como filhos de Deus, não se importar com os perdidos, irmãos, nós estamos tendo essa atitude de sermos orgulhosos, de nos importarmos com a nossa salvação. Não, a salvação é individual, cada um cuida da sua. Jonas. O cara não quer viver santidade e vai para o inferno. Jonas, calma, Jonas. Não, irmãos, nós precisamos ter olhar de misericórdia. Amém? Chorar por aqueles que não foram encontrados por Jesus. Porque você foi encontrado por Jesus e você é um filho de Deus, você está ceando na casa do Senhor, não é porque você é bom. Amém? Não é porque você é o bambambam, o santão. Não, irmãos, foi porque a graça de Deus te encontrou e o Espírito Santo de Deus te fortalece para você não estar naquele lugar que você estava antes. Então, a mesma graça de Deus que te encontrou, você precisa chorar ao Senhor para que essa mesma graça encontre aqueles que estão lá fora, aqueles que não querem o Senhor, aqueles que estão perdidos em seus pecados. Então, irmãos, se a nossa causa como igreja não é os perdidos, nós não somos uma igreja de Cristo. Aleluia.
Se a nossa causa não é os perdidos, não é a causa de Jesus, que é os perdidos, então nós não estamos com a causa e o propósito da igreja correta. Você compreende isso, amém? Então, irmãos, no contexto de toda essa história, você já parou para pensar que tudo e todos estavam diante da obediência de Deus? Por exemplo, o peixe estava obedecendo a Deus, sim ou não? Porque Deus que ordenou o peixe que fosse lá e engolisse Jonas. Os homens que jogaram Jonas no mar estavam diante da obediência de Deus. O povo de Nínive que se arrependeu estava diante da obediência de Deus. Estava tudo e todos, irmãos. O mar que se agitou, tudo, o vento, tudo estava obedecendo a Deus, irmãos. A única pessoa que não estava obedecendo a Deus era o crente. Era Jonas. É o profeta. O top, o santo. Não estava obedecendo a Deus. Deus manda ele ir e ele não vai. Tudo e todos estavam diante da obediência de Deus. Mas Jonas não estava. O único desobediente nessa história, irmãos, era o crente. E nós precisamos, irmãos, entender e olhar para nós e vermos que fugir de Deus não há essa possibilidade. E se de fato nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós precisamos obedecer a Deus. E obedecer a Deus muitas vezes não é ter uma palavra, uma direção que veio especificamente para você seguir ela. Mas obedecer a Deus, irmãos, é obedecer a sua palavra. Aleluia. Porque tem muita gente em crise que fala assim: eu quero obedecer a Deus, mas eu quero que Deus venha, eu traga um profeta e o profeta me fale o que eu vou fazer nessa terra. E o profeta vir e falar assim: você vai mudar de cidade e agora você tem que arrumar as malas que você vai lá para Nova York, né? E lá você vai fazer isso, aquilo. Não, irmão, obedecer a Deus é obedecer a sua palavra, já está escrita. Aleluia. É ouvir a Deus através da sua palavra. E qual é a sua palavra, irmãos? A palavra dele é que nós possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você está indo, se você está manifestando a glória de Deus nessa terra, se você está pregando a Jesus através da sua vida, irmãos, você já está obedecendo a Deus. Aleluia. E não adianta, irmãos, nós como filhos de Deus, não adianta fugirmos de Deus, porque isso não é possível. Não é possível fugirmos de Deus. Amém? O salmista fala, Salmo 139, ele fala sobre isso. Vamos lá? Salmo 139, no versículo 9. Deixa eu ver se é esse mesmo. Salmo 139, versículo 9: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. O salmista vai falando aqui, irmãos, aqui, os versículos anteriores, versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Ele tem que dizer que não há como escapar. No verso 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Irmãos, é impossível que nós possamos fugir de Deus. Aleluia. É impossível fugir da presença do Senhor. É impossível fugir do propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus vai nos perseguir, irmãos, e vai nos trazer para a sua vontade e o seu propósito. E sabe o que é incrível dessa história? É porque o peixe engole Jonas, e quando Jonas está dentro do peixe, é que ele se arrepende
e reconhece o seu erro de ficar lutando contra Deus, fugindo de Deus, e ali ele decide fazer a vontade de Deus. Meu conselho para você é que você não espere que o peixe te engula. Amém? Não espere que o peixe te engula. Não precisa, irmãos. Não precisa ser engolido, não precisa chegar nesse ponto, tá bom? Então você que é filho de Deus, irmãos, decida logo, se entregue ao Senhor. Não fique lutando com aquele que criou todas as coisas, porque se Ele te escolheu, você precisa estar alegre por isso. Você precisa estar feliz porque Ele te escolheu, e Ele vai realizar através da sua vida o propósito dEle nessa terra. Aleluia! Vocês não ficaram animados? Aleluia! Então nós precisamos ser gratos a Deus, irmãos, porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos escolheu, Ele nos deu um propósito, uma missão, nos inseriu à sua igreja. Nós éramos órfãos e Deus nos adotou como filhos. Nós éramos perdidos e o Senhor nos encontrou, irmãos. Nós éramos solitários e Deus nos coloca na sua mesa e nos faz viver família. Aleluia! Deus nos deu uma família, irmãos. E agora Ele quer cumprir através das nossas vidas a sua boa obra nessa terra. Ele quer manifestar a tua glória através da sua igreja. Amém? E nós precisamos ser a igreja verdadeira do Senhor, entender o nosso propósito e não ficar lutando contra Deus, mas se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me, usa-me, manifesta através de mim a sua vontade, a sua glória, o seu poder nessa cidade. Amém? Talvez, irmãos, muita coisa não anda bem na sua vida. Pode ser que você esteja dentro do peixe. Pode ser que você esteja lutando contra Deus. Pode ser que você não está vivendo o propósito de Deus, porque você quer viver o seu propósito, a sua vontade, do seu jeito. E aí você está lutando contra Deus, e aí sua vida não anda, está travado, e você não entende o porquê. Talvez você esteja num momento da sua vida que você precisa parar, reconhecer que você está no controle da sua vida, e você precisa pegar o controle e entregar para Deus. Aleluia. Irmãos, Jonas, ele chega nesse ponto a qual ele estava perto da morte. Ele precisou chegar perto da morte para que ele pudesse decidir viver o propósito de Deus. Ele precisou acontecer o pior para que pudesse parar ele, para que ele pudesse reconhecer e decidir viver a vontade de Deus. Aleluia. Então, irmãos, entenda uma coisa: nós não viemos a este mundo a passeio. O Senhor não nos chamou, não nos salvou, não nos tirou das trevas para ficarmos bonitinhos no culto de domingo. Não, irmãos. Deus nos chamou para um propósito de igreja nessa terra. Aleluia. E nós precisamos viver esse propósito. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa geração. Nós precisamos assumir, irmãos, nós precisamos ser os ombros que carregam a presença de Deus por essa geração. Nós precisamos, irmãos, ser o exemplo para essa geração de filhos de Deus. Nós precisamos, de fato, irmãos, estarmos expostos ao mundo, para que o mundo veja Cristo através da minha e da sua vida. Aleluia. Não é tempo de nos escondermos, não é tempo de ficarmos passivos, não é tempo de ficarmos fugindo, irmãos. É tempo de irmos adiante, é tempo de manifestarmos o reino de Deus a esta geração. É tempo de nos colocarmos como exemplo e chamar a responsabilidade para nós e dizermos: ei, faça como eu faço, siga-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Aleluia. Então o que a igreja precisa nesse tempo, irmãos, de fato, é manifestar a glória de Deus, é tomar para si a responsabilidade dessa geração. E pararmos de pensar, de achar que aqui é o lugar do nosso clube social, porque não é. Não há sentido, irmãos, vivermos igreja apenas para nos encontrarmos todo domingo. Isso é chato. Aleluia. O propósito da igreja, irmãos, vai muito além dessas quatro paredes. O propósito da igreja, irmãos, está escrito.
na sua palavra. O propósito da igreja é levar Cristo a essa cidade. Nós precisamos nos colocar disponíveis ao Senhor e dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Aleluia. E o recado de Deus para você nessa noite, por isso que eu coloquei o nome dessa ministração, fuga frustrada. É porque a sua fuga foi frustrada. Se você é um escolhido de Deus, irmãos, a sua fuga foi frustrada. Não tem como você se esconder do Senhor, não tem como você fugir do propósito de Deus. Por isso que você roda e volta para o mesmo lugar que o Senhor te encontra. Por isso que você tenta e acaba no mesmo lugar diante do Senhor, diante da sua vida. Porque o Senhor quer transformar a sua vida e através da sua vida transformada, transformar essa geração. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de fugir de Deus. Você precisa parar de ficar pegando um barco contrário à vontade de Deus, porque você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa viver, você sabe como você precisa se posicionar. Amém? E o melhor de tudo isso, irmãos, é porque não importa o quão distante você foi do propósito de Deus, não importa o barco que você pegou, e se você está muito longe do propósito de Deus, porque Deus, Ele te encontra onde você estiver, e Ele, se você deixar, Ele te traz de volta para o propósito dEle. Há uma palavra que emana dessa história, é que não importa o quanto você se afastou, quanto tempo você passou distante do propósito de Deus, Ele conta com você e Ele acredita em você. Aleluia. Ele ainda quer usar você, Ele ainda quer você para o reino dEle, e Ele vai insistir em você. Enquanto houver um sopro em seu pulmão, enquanto houver um respirar da sua vida, enquanto esse teu corpo estiver de pé, irmãos, Deus conta com você, Ele acredita em você, Ele quer usar você, Ele quer capacitar você para a boa obra dEle nessa terra, Ele quer capacitar você para a manifestação do reino dEle nessa terra. E muitas vezes, mesmo que você não acredite em você mesmo, apenas acredite nele e se entrega para Ele, entrega o seu controle, entrega a sua vida para Ele. Para de fugir, para de lutar contra Deus, para de forçar a barra, para de ficar pegando caminhos contrários se você já sabe o que você precisa fazer. Deus está nos chamando, irmãos, para viver a sua vontade, o seu propósito e de fato vivermos a igreja verdadeira na nossa geração. Meus irmãos, lendo a história da igreja e olhando para a realidade dos nossos dias, meus irmãos, a nossa geração grita pela manifestação dos filhos de Deus. A nossa geração, irmãos, necessita desesperadamente de uma igreja santa, de uma igreja que viva o propósito de Deus, de uma igreja que viva a palavra de Deus, de uma igreja que viva o verdadeiro evangelho, de uma igreja que de fato manifesta o Cristo. Irmãos, a nossa geração está desesperada, morrendo sem Jesus, e muitas vezes nós estamos fazendo igreja buscando os nossos próprios interesses. Não, irmãos, nós precisamos nos levantar pela causa do evangelho, nós precisamos nos posicionar por aquilo que o Senhor deseja, pela causa de Cristo, que é pessoas, são os perdidos. Aleluia! E nessa noite o Senhor está fazendo uma convocação para que possamos voltar ao lugar do propósito de Deus, voltar ao entendimento e à vivência daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas e para a igreja de Cristo dos nossos dias.